paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Neste momento nós estamos iniciando mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje nós vamos fazer a lição de número 13, a última lição da nossa revista, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro de Ezequiel. É o quarto trimestre do ano de 2022. O ano de 2022 está encerrando e junto nós estamos também encerrando essa revista do quarto trimestre, onde nós estudamos para a glória de Deus, um estudo muito maravilhoso, muito bom, onde nós aprendemos muito na palavra de Deus através dessas 13 lições. Lembrando que nós passamos pelo primeiro trimestre, segundo trimestre e o terceiro trimestre. Hoje estamos encerrando o quarto trimestre do ano de 2022. E se assim o Senhor nosso Deus nos permitir, nós estaremos iniciando o ano de 2023 já com uma revista onde nós vamos já iniciar o primeiro trimestre do ano de 2023. Então hoje estaremos então fazendo a lição de número 13 e lembrando os irmãos que a lição de número 13 ela traz um título dizendo: o Senhor está ali. Coisa linda, né, irmão? A paz do Senhor já aos irmãos que estão chegando. Nosso irmão Romildo, nossa irmã Adriana estão chegando já. E nós vamos estar, então, iniciando esse estudo já com uma oração. Paz do Senhor Jesus, a irmã Terezinha também. Aos demais irmãos que vai estar conosco no decorrer desta lição. Nós estaremos, então, se Deus assim nos permitir, fazendo, então, essa lição para a glória do Senhor Jesus. A paz do Senhor também, a irmã missionária Graça. Glória a Deus. Os irmãos, se puder, irmãos, vão compartilhando essa live, porque na medida que você compartilha, ela se estende também para todos aqueles que você tem também no seu perfil. Então hoje vamos iniciar a última lição do ano de 2022 e eu quero juntamente com os irmãos já iniciar orando, agradecendo o Senhor por Ele ter nos dado essa grande oportunidade, né? Lembrando que atravessamos um ano de 2022, aliás, ainda não terminamos, mas chegamos ao final do ano de 2022 e nós sabemos que as pessoas, às vezes, elas pensam que de repente passou um ano difícil e na cabeça das pessoas, muita gente analisa assim: mudou o ano, tudo vai ficar bom. E a gente, irmãos, a gente entende que não é dessa forma, né? Muda o ano, se nós não mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as coisas vão continuar do mesmo jeito que está ou que estava. Então nada vai mudar, nada vai acrescentar, porque mudou o ano. A paz do Senhor também, pastor Amauri. Então, como eu estava dizendo, mudou o ano, ou vai mudar o ano, mas se nós não mudar as nossas atitudes, não vai mudar nada, tudo vai continuar do jeito que está, né? E muitas pessoas fazem muitas promessas: quando terminar esse ano, começar o ano 2022, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, a gente precisa mudar já, não esperar mudar o ano, porque de repente naquele desejo
da espera de mudar o ano, o que pode acontecer? Nós podemos não passar para o ano que vem. Podemos encerrar antes do ano encerrar, né? Podemos partir desta vida. E outra, se nós não tomar uma atitude, não mudar já, nós não conseguimos mudar também no outro ano. Não é porque mudou o ano, né? Então, nós precisamos mudar as nossas atitudes para que tudo possa mudar e a nossa vida ter realmente uma mudança maravilhosa e tudo se tornar diferente na nossa vida, né? Então nós vamos iniciar orando, agradecendo a Deus nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Santo Filho, eu quero, meu Pai, juntamente com os irmãos que já estão presentes, Senhor, nesta live, orando comigo, e aqueles, meu Deus, que vão estar também, Senhor, no decorrer dos dias, da semana, no decorrer, meu Pai, de momentos, que vão também estar, Senhor, participando dessa live, que vai estar, meu Deus, assistindo, que vai estar compartilhando, curtindo, que vai estar, Senhor Jesus, também aprendendo junto conosco, do mesmo jeito, meu Pai, que nós estamos aprendendo. Todas as vidas nós queremos que aprenda também da Tua palavra, Senhor, Pai. Ó Deus, obrigado por essa noite. Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Quero pedir, meu Deus, em favor, Pai, de tantas pessoas, ó Deus, que estão enfermas, que estão problemáticas. Senhor, quantos que estão agora nos lares, que estão nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, hospitalizados, que estão acamados nas próprias casas, Senhor, que eles estão atravessando momentos difíceis, Senhor, momentos de desespero. Pai, nós vemos, Senhor Jesus, que nós vivemos, ó Pai querido, em momento, Pai, que nós, Pai, presenciamos tantas coisas, meu Deus, tanta situação difícil, mas somente, Pai, a nossa confiança no Senhor pode, meu Pai querido, solucionar esses problemas. A Tua palavra diz, meu Deus, que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece para tudo sempre. Então, Senhor, ensina nós a acreditarmos, confiarmos no Senhor, para que as nossas vidas, Senhor, esteja realmente no Teu controle, no comando do Senhor, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, estar junto, aprendendo da Tua palavra, guardando a Tua palavra, amando, Senhor Jesus, a Tua palavra, a Tua casa, o Teu povo, Teus filhos. Meu Deus, faça, Pai, que nós possamos viver no Teu amor, na Tua graça. Eu apresento, Pai, todos os pedidos de oração que estão no nosso grupo da igreja, todos os pedidos de oração que estão no nosso grupo em família, Pai. Senhor, eu te peço e te agradeço, meu Pai querido, que o Senhor visita a todos agora, Pai. Que o Senhor visita, meu Pai querido, e faça o Teu milagre, que as Tuas mãos estejam agora estendidas sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Assim, eu peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus, por todos os irmãos que estão presentes, por aqueles que vão também participar dessa live. Irmãos, hoje, como já anunciamos a lição de número 13, ela tem o título dizendo o Senhor está ali. Aí nós vamos entender por que tem esse título. O Senhor está ali. No nosso texto áureo diz assim: se não se fará mal e nem dano algum, em todo momento. Voltar à leitura, irmãos. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aí está o nosso texto áureo. A nossa verdade prática diz assim: o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó governará soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Então aqui nós vemos que o nosso Deus, ele vai estar realmente no meio do seu povo, vai estar governando no meio do seu povo, justamente da mesma maneira, da mesma forma que Deus mostra
através dos seus oráculos, ao profeta Ezequiel. Então, Deus vai reinar no meio do seu povo e vai estar no meio do seu povo em nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, hoje nós vamos ler Ezequiel 48, nós vamos ler do versículo 30 até o versículo 35, que nos diz assim a leitura: e estas são as coisas, as saídas da cidade, e essas são as saídas da cidade. Desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os montes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra, a da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas. A porta, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra, da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gad, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Então aqui nós já começamos a descobrir por que fala na lição o Senhor está ali. Aqui nós vemos já na palavra de Deus, na leitura do profeta, do livro do profeta Ezequiel. Na lição de hoje, que nós vamos estar estudando junto, ela tem o objetivo, na apresentação da lição, no tópico de número 1, é apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. O tópico de número 2 é elencar os nomes das 12 tribos no milênio. Tópico de número 3 é mostrar que a expressão "o Senhor está ali" é o novo nome da cidade. Então aqui nós já vimos mais uma vez falando do título: o Senhor está ali. E o Senhor está ali, então, é o que é? É o novo nome da cidade. Indo para a nossa introdução. A nossa introdução, ela diz assim: vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição Apocalipse nas Escrituras. O livro de Ezequiel, ele começa com a visão da glória de Deus, inclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos não é possível aprender o livro de Apocalipse sem os oráculos do livro de Ezequiel. Esses oráculos significam as visões, as profecias, quando Deus fala, quando Deus mostra. Então, esses oráculos são aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus falou, e as visões que Deus deu ao profeta, as profecias, esses são os oráculos. Então, por isso que está dizendo aqui, ó, que não é possível compreender o livro do Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantemente dados cruzados nesses dois livros, e ambos são revelados sobre o fim dos tempos. E a apresentação da lição, ela encerra o trimestre estudando os aspectos de Jerusalém, da Jerusalém do milênio. Então hoje nós vamos estar falando da Jerusalém, que não é a Jerusalém que está lá em Israel. Nós estaremos falando da cidade de Jerusalém,
mas é a Jerusalém do milênio. É sobre isso que nós vamos estar estudando nessa noite. No primeiro ponto que nós vamos estudar, diz sobre a cidade, Então, primeiro ponto nós vamos estar estudando, vamos estar falando sobre a cidade. Diz aqui, há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e também no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio e também a Jerusalém do mundo vindouro. Então, o que nós podemos dizer aqui agora? Nós possamos falar sobre 3 Jerusalém. Primeira Jerusalém é a que existe hoje, que está lá em Israel, a capital de Israel. Depois nós temos também essa Jerusalém que nós estamos estudando aqui hoje, que vai falar sobre o milênio, a Jerusalém que vai existir no tempo do milênio. O que é o milênio? É os 1000 anos que Jesus vai reinar sobre a face da terra. Então, a Jerusalém que nós vamos falar aqui agora é essa Jerusalém do milênio, quando Jesus vai estar reinando com a sua igreja, com o seu povo, durante 1000 anos aqui na terra. E depois nós temos a cidade, também a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Então, essa é a Jerusalém do vindouro, aquela que vai vir depois do milênio. Então nós estamos aqui falando hoje da Jerusalém do milênio. Então, o primeiro ponto que nós vamos aqui estar estudando para nós falar sobre a cidade. Para nós falar sobre a cidade, nós temos aqui dividido por ponto. O primeiro ponto e estas são a saída da cidade. Essas são a saída da cidade. Então vamos ver agora o primeiro ponto, a saída da cidade, que diz assim: essa seção final da profecia é um suprimento, ou seja, ela é um adiantamento, não somente do capítulo, mas é também do próprio livro. E apesar do nome da cidade não ser mencionada, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas, ele aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado também no livro de Número, com o sentido de limite, extremidade. A versão bíblica, tradução brasileira, emprega extremidade no versículo 4, como o profeta usa a palavra para saídas, ou seja, ela pode também ser como fim. Então, quando nós estamos falando aqui da palavra saída, nós estamos vendo que ela pode ser interpretada como limite, como extremidade, ela pode ser interpretada como os fins. Então, é dessa forma que nós estamos aqui, então, entendendo o que é a saída da cidade, porque nós estamos agora estudando sobre a cidade, no primeiro ponto. Então, por isso que nós estamos falando aqui sobre a saída, nós estamos falando que pode também se tornar limite, extremidade, fim, que é realmente uma mesma palavra que pode ser interpretada, como o profeta usa outra palavra para saída. Então, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saída, apesar de sematicamente correta, não seja justa bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria esta: são as extremidades da cidade, mas saída é a forma familiar, mais tradicional, mantida na Septuaginta. A versão grega no Antigo Testamento e nas nossas versões atuais
da Bíblia. Então, por isso que está falando mais daquilo que nós, então, entendemos melhor. Quando fala saída, está falando de extremidade, está falando, então, de uma forma fim, para nós entender, né? Então, a saída da cidade, embora esse versículo não seja mencionado o nome da cidade, o contexto deixa bem claro que é Jerusalém. O termo saída diz a respeito aos limites, às extremidades da cidade, numa linguagem usual e pode-se dizer também uma fronteira. Então, muitas vezes, para nós entender melhor, ter mais argumento, pode também ser considerado como a fronteira da cidade, né? Então, nós falamos aqui sobre o fim, aliás, sobre a saída. Agora, no ponto de número 2, nós vamos estar aqui estudando agora sobre o formato da cidade. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque, por enquanto, nós estamos estudando no tópico primeiro, nós estamos estudando sobre a cidade. Então, se nós estamos falando sobre a cidade, nós temos que entender o que é saída, o que também o que vem agora no ponto 2, que é o formato da cidade. E olha o que diz aqui, olha. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, como está no livro de Ezequiel 48, versículo 16. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados, descrito nos sistema horário, norte, leste, sul e oeste. Um tipo da Nova Jerusalém, a extensão de cada lado é de 4.500 medidas ou 2.250 metros. A cidade de Jerusalém nunca teve atual área territorial quadrada, nem a sua arquitetura em nenhum período hebraico, histórico. O que o profeta está falando é que algo novo até então é uma figura nova de Jerusalém do mundo vindouro. Então aqui, por isso, está deixando claro para nós que não está falando dessa cidade que existe hoje. Está falando de uma cidade vindoura. Porque a cidade de hoje ela não tem o seu formato quadrado, como está descrito aqui. Então é só para nós entender. O formato da cidade, baseado nessa descrição de Ezequiel, a cidade de Jerusalém é do milênio, quadrada. Visão dessa cidade é um vislumbre da visão de João que teve da cidade quadrangular, a cidade também do Apocalipse. Tudo se trata de cidade distinta, ou seja, uma outra cidade. Existe a cidade de Jerusalém hoje, nos dias de hoje, que ela não são quadradas, ela não é quadrada. Mas aqui, na visão, Ezequiel viu a cidade que é quadrada, a cidade do milênio, a Jerusalém do milênio, quadrada. Deus mostrou a Ezequiel isso e vai se cumprir. E depois, para nós entender que é uma cidade diferente que Ezequiel viu e também que João viu lá no livro de Apocalipse, que é a cidade de Jerusalém vindoura, lá lá não é quadrada, é retangular. Então para nós entender, elas são cidades distintas, cidade diferente. Não está falando da mesma cidade. Enquanto um está falando de uma cidade quadrangular, a outra não é retangular. Então são cidades diferentes que João viu e também Ezequiel viu, que são a cidade do milênio e também a cidade do vindouro, que o João revela lá no livro de Apocalipse, quando ele vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada, ou seja, endereçada, como uma noiva vai ao encontro do seu noivo. Então nós vemos isso que a palavra de Deus tem nos mostrado.
O terceiro ponto, as 12 portas. Então nós falamos sobre as saídas, falamos sobre o formato da cidade e agora nós vamos falar também sobre as portas, né? Vamos falar sobre as portas. Então, ponto de número 3, as 12 portas. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jerusalém e Jeremias possuía pelo menos 6 portas. Segundo o profeta Jeremias, o livro de Jeremias, porta do povo, porta do sol, porta de Benjamim, porta da esquina, porta do carvalho, dos cavalos, porta do meio, porta entre os muros. Então nós estamos falando aqui de 6 portas, estamos falando de 6. E a torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Eternanque, tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia sua cidade de origem e talvez conhece também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados de Babilônia. Então nós estamos falando aqui da visão daquilo que Deus mostra ao profeta Ezequiel. Nós estamos falando de uma cidade que tem 12 portas. E Jerusalém atual, como Ezequiel conhecia muito bem em Jerusalém, o templo, ele não tinha 12 portas, ele só tinha 6. Portanto, está escrito aqui a porta dos povos, a porta do sol, a porta de Benjamim, porta da esquina, porta do carvalho, dos cavalos, porta do meio e porta entre os muros. Era apenas 6 portas. Mas Ezequiel fala de 12 portas na visão que ele viu. E aqui está mostrando para nós que a torre do templo de Marduk, quer dizer, um deus babilônio, deuses que não eram o Deus verdadeiro, eram deuses que os babilônios adoravam. O templo deles, então, o templo de como nós acabamos de ler aqui, de Marduk, ele havia realmente um templo com 12 portas. Mas o que mostra para nós a palavra de Deus, que quando Ezequiel, o profeta Ezequiel fala, ele não está falando, pegando nenhuma referência disso. Ele estava referindo-se a algo que Deus havia mostrado para ele, o que seria no futuro. Como nós, então, acabamos de estar lendo. E esta nova cidade, que é a área central, terá 12 portas, uma com o nome de uma das tribos de Israel, semelhante à cidade santa descrita no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Os nomes das 12 portas de Jerusalém no milênio, bem como na cidade celestial, esta celestial pós-milênio, e o juízo final tem o propósito, a memória dos filhos de Israel que deram a origem das 12 tribos de Israel. Então nós estamos falando aqui de algo que Deus mostrou ao profeta daquilo que vai acontecer durante o milênio sobre a face da terra. Por isso, então, nós estamos falando também sobre as portas. Agora nós vamos falar no quarto ponto. Nós vamos estar falando sobre a origem do formato das portas, a origem dos formatos das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração, da visão e da mensagem de Ezequiel, ou seja, isso não partiu do profeta. O profeta não falou, não descreveu nada do pensamento dele, da vontade dele, como ele estivesse imaginando. Não. O que o profeta falou aqui é como nós estamos lendo. Isso é Deus.
Deus que deu essa visão. Então, olha, a revelação veio de Deus, a fonte veio de Deus, a inspiração veio de Deus, a visão e a mensagem, tudo veio de Deus para o profeta Ezequiel. Ezequiel só foi usado por Deus porque Deus deu a ele a inspiração, a revelação, Deus deu a visão, Deus mostrou tudo isso que nós estamos olhando na palavra de Deus, que vai acontecer durante o milênio. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, pois os oráculos entregam a profecia, seja por imagem, ou som, ou seja, visão, ou por palavra. Vieram de Javé, ou seja, do nosso Deus poderoso, nosso Deus verdadeiro. Então vieram de Javé. Apesar de ser literal, pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Por que Ezequiel se inspiraria na cidade babilônica? Isso não faz nenhum sentido. Por que está mostrando aqui? Porque muitas pessoas às vezes se confundem quando nós falamos daquilo que Deus deu através dos oráculos ao profeta Ezequiel. Muitos pensam que Ezequiel se inspirou naquilo que ele escreveu no livro de Ezequiel, do profeta. Pensam que o profeta se inspirou naquele templo pagão, aquele templo onde tinha um Deus que era feito pela mão dos homens. Não é o Deus criador do céu e da terra igual o Deus que nós adoramos. Então, é totalmente diferente do que nós podemos ver, porque é Ezequiel, o profeta, que recebeu justamente do Senhor esses oráculos, que ele então só transmitiu para nós também, para os nossos dias de hoje, tanto para aquele povo como para os nossos dias. Então, por isso que fala sobre essas origens da porta, e sem dúvida a origem do formato da cidade, das portas, vem de Deus, e jamais viria de algum modelo de arquitetura pagã. E mesmo que Ezequiel conhecesse a estrutura do templo pagão, de Deus de Marduk, dos babilônicos, cujo recinto era quadrado e tinha 12 portas, ele não se inspiraria nessa estrutura desse Deus pagão, jamais, né? Jamais, porque ele foi inspirado através do nosso Deus, pela revelação de Deus, inspiração de Deus, tudo veio de Deus na vida do profeta, através dos oráculos do nosso Deus. E apesar de ser literal, pela descrição da cidade, a Jerusalém do milênio é uma figura ainda da Jerusalém celestial. Jerusalém celestial, cujo próprio arquiteto, o construtor, é o próprio Deus. O arquiteto e o construtor não é o homem, é o próprio Deus. Nós estamos falando da cidade que você, que eu, queremos morar e vamos morar, né? Então, vamos agora para o tópico de número 2. No tópico de número 1, nós falamos sobre a cidade. No tópico de número 2, nós vamos falar agora sobre os nomes das 12 tribos. Então agora vamos falar sobre o nome das 12 tribos. Primeiro tópico, diz assim: os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, aparecem em frequência nas escrituras como representantes fundadores da nação de Israel. Outras vezes são os nomes dos filhos de Jacó para representar as tribos de Israel. Agora, primeiro ponto. No primeiro ponto, nós vamos estar falando sobre as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Primeiro ponto diz assim: há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no
Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rubens, Simeão, Levi e Judá, segue a ordem de nascimento. Outras listas divergem a partir do 5º nome. A lista de Ezequiel segue o sentido horário a partir do norte da cidade, com Rubens, Judá e Levi. Leste ou oriente, José e Benjamim e Dan. Sul, Simeão, Isacar, Zebulon. Oeste ou ocidente, Gad, Azer e Naftali. Então, o que nós podemos entender sobre isso? As 12 tribos de Israel no governo milenar. Então, nós estamos falando agora sobre o milênio. Então, por isso que fala as 12 livros, as 12 tribos de Israel no governo milenar. Ao que parece, no período milenar, segundo Ezequiel 48, versículo de 1 até o versículo 7, de versículo 1 até o versículo 7, o território de Israel será dividido entre 12 tribos de Israel, em faixa de horizontal desde o Mediterrâneo até a fronteira oriental do território. Vai ser feito, no caso, essas divisões. E voltando, então, do território. Então, essa divisão do território mostra que no reino de Deus existe lugar para todos aqueles que creem, obedecem ao único verdadeiro Deus, pois haverá também espaço para o povo comum, ou seja, haverá espaço para você, para mim, haverá espaço para todos nós. Então, é apenas uma divisória, nós vamos entender um pouquinho mais lá na frente, por que fala justamente das 12 tribos de Israel e por que dá esse entendimento para nós de ter o nome das 12 tribos de Israel sendo então colocado ali como divisão de área territorial. Então nós vamos entender um pouquinho mais à frente. Continua conosco e vamos junto. Nós falamos então sobre as 12 tribos de Israel. Agora no ponto de número 2, nós vamos falar sobre o critério dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes aparece ter sido critério das mães, ou então, pelo menos, uma tentativa. Então, olha para nós entender. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes, ela parece ter sido pelo critério das mães deles, ou pelo menos, se não foi pelo menos uma tentativa de ser usado esse critério, né? Leia e Zilpa, de um lado, Raquel e Bila, de outro. A diferença é que Naftali é filho de Raquel, por meio de sua serva Bila, e esta por junto com Gad, Azer, filho de Leia, por meio de Zilpa. Todas as escolhas têm o seu propósito, nada é aleatório. Os critérios bíblicos os escritores bíblicos sabiam o que estava fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios, ou seja, os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. São nós que às vezes não temos conhecimento, porque nós desconhecemos esses critérios. Lembrando que nós estamos falando então sobre o critério do quê? Dos nomes. E o critério dos nomes. Então a Bíblia mostra um critério padrão
da ordem dos nomes. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó, da respectiva tribo de Israel, no Antigo Testamento. A lista de Ezequiel, ela é completa e se refere a territórios dessas tribos no milênio. Portanto, toda a escolha tem o seu propósito. Nada é aleatório, os escritores bíblicos sabiam que estava fazendo, e a questão que é que nós que desconhecemos os critérios ao fazer essas listas, ou seja, as demais listas que foram feitas por pessoas que não entendiam dos critérios. Mas o livro de Ezequiel, ele mostra aquele padrão, quando fala sobre os critérios dos nomes dos filhos de Israel. No terceiro ponto, é o propósito dos nomes. Então, para nós saber sobre as 12 tribos de Israel, nós falamos então sobre as 12 tribos de Israel, falamos sobre o critério dos nomes, e agora no ponto de número 3, nós vamos falar sobre os propósitos dos nomes, que diz que dos 3 patriarcas do Gênesis, no caso Abraão, Isaque e Jacó, o último dele foi o único que não houve eliminatória dos filhos para o filho escolhido, que foi Isaque. E de Jacó, todos foram, voltando à leitura, de Abraão, o filho foi escolhido, foi Isaque. O filho escolhido foi Jacó, de Isaque. E de Jacó, foram todos incluídos nas nações escolhidas. Nós sabemos que tudo começa quando Deus faz uma promessa para Abraão. Então Deus chama Abraão, fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque eu vou fazer de você, Abraão, da tua semente eu vou fazer uma grande nação. Abraão, ele obedece à voz de Deus, obedece à palavra de Deus, ele deixa a sua parentela e vai para o lugar que Deus então havia determinado. E quando ele vai, tudo começa então a partir desse momento da obediência de Abraão. Então, depois Abraão, ele tem o seu filho Isaque, todos conhecem a história, não dá tempo assim de nós falar aqui durante o estudo, da parentela dele, depois ele tem o filho Isaque, e assim, a partir daí começa aquilo que Deus havia prometido a Abraão, aquilo que Deus havia feito, então, essa promessa de fazer dele uma grande nação. Então, por isso que nós estamos vendo aqui o propósito também desses nomes, e está dizendo aqui, ó, de Abraão o filho foi escolhido Isaque. De Isaque o filho foi escolhido quem? Jacó. E depois, de Jacó foram todos escolhidos, e esses 12 tribos, esses 12 filhos de Jacó deram os nomes das 12 tribos da terra de Canaã. Então, por isso que dos 12 filhos foi dado o nome das 12 tribos, porque foram todos escolhidos, os 12 foram escolhidos. Então, por isso que fala que durante a partilha da terra sob a liderança de Josué, assim o povo, assim o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representante da nação está as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedra de memória para filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre os ombros. Então, nós falamos aqui, nós lemos aqui, dizendo aqui, olha, como representante da nação, está claro como representante da nação, está claro também no éfode. Esse éfode era um manto. O que era aquele manto? Era um manto sagrado. Então, ele trazia até os nomes nesse éfode, nesse manto sagrado. E eles, então, eles eram representantes como o próprio Deus havia ordenado.
Então eles levará os seus nomes sobre os ombros, sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. O nome das 12 portas de Jerusalém milenial, bem como a Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Então, tudo que Deus mostrou ao profeta, nesses oráculos, nessas visões, nessas revelações, tudo que Deus mostrou aquilo que realmente tem que se cumprir na palavra de Deus, está se cumprindo. Então, por isso que esses filhos de Israel, essas 12 tribos, filhos de Jacó, que é Israel, eles então levam esses nomes em memorial, em memória. Então, por isso que a própria palavra de Deus está falando que quando o profeta Ezequiel vê nesse oráculo aquilo que Deus estava mostrando para ele, Deus também estava falando sobre essa memória desses nomes que estaria então ali dessas tribos, justamente em cada porta do templo, da cidade, de cada porta da cidade, da Jerusalém do milênio. Então é isso que nós estamos vendo aqui nesse momento. Então os filhos de Jacó, eles foram o povo escolhido de Deus, prometido a Abraão. Foram 12 filhos homens, cujo descendente formaram os 12 territórios da terra de Canaã. E durante a partilha da terra, sob a liderança de Josué. Ainda é preciso a gente lembrar de um fato interessante. Lembrar que a tribo de Levi, elas era uma tribo escolhida, os Levi, para ser realmente um povo que não precisaria herdar a terra, não precisaria de terra. Por quê? Como nós acabamos de ler aqui, ó. A tribo de Levi era considerada a tribo da parte, pois devido à sua consagração a Deus, eles não tinham e nem recebia herança territorial, porque eles eram uma tribo separada por Deus, consagrada por Deus, só para eles viver no trabalho do Senhor, cuidando do trabalho do Senhor. Era uma tribo do Levi. Então eles não tinham direito de terra, não tinham direito nas heranças, porque eles só cuidavam da obra do nosso Deus. Porém, na Bíblia, as 12 tribos de Israel não sempre são sempre citadas como sendo 12, cujo propósito desses 12 nomes como representantes da nação está claro. Também no éfodo sacerdotal. Então, também está representado lá no éfodo sacerdotal. A única coisa que eles não tinham era herança. Eles não tinham herança, não herdava terras, coisas territorial, né? Assim também eu tenho comigo aquele irmão, aquela irmã que se dedica à obra de Deus, que fala assim, eu vou trabalhar especificamente para o Senhor, para a obra de Deus, o coração dele não pode crescer nas coisas materiais. É isso que Deus estava mostrando. O coração dele não pode crescer nas coisas materiais. Ah, mas então eles têm que passar fome, passar necessidade? Não. Mas a tribo de Levi nunca passou fome nem necessidade. Deus ordenava que eles comiam do bom e do melhor, segundo a palavra de Deus. Eles não passavam fome. E a pessoa que ela quer se dedicar a Deus e quer abraçar o mundo, quer ficar rico, milionário, então está fora do contexto da vontade de Deus. É necessário então que as pessoas entendam. Se a pessoa tem a vocação de ser um servo de Deus e se entregar só pela obra de Deus, ele não pode se prender com as coisas materiais deste mundo.
Vamos agora para o tópico de número 3, o último tópico dessa noite. Tópico de número 3. O Senhor está ali. Chegamos então, como diz o título da nossa lição, o Senhor está ali. E aqui no último tópico, então nós encontramos no tópico de número 3, o Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, pois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembrança da idolatria, prostituição e violência. O nome de Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado, e por isso esse nome precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Então, por quê? A cidade santa, Nova Jerusalém, não terá violência, não terá abominações, prostituições, não terá nada disso que possa contaminar aquela cidade. Então, o que nós estamos aprendendo? Nós aprendemos assim que o nome de Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado, e por isso esse nome precisa ser mudado. Então, no primeiro ponto, nós vamos falar agora sobre os nomes da cidade. Os nomes da cidade. O primeiro ponto diz assim: o primeiro nome da cidade de Jerusalém era Salém, que significava paz. Desde os dias do patriarca Abraão, ela foi chamada também de Jebus, que esteve sob o domínio dos jebuseus, e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, e chamada também a cidade de Davi. Então, depois que Davi conquista a cidade passa a chamar a cidade de Davi. Então, se você encontra na Bíblia a palavra Salém, está falando de Jerusalém. Se você encontrar, no caso, então, vamos anotar aqui, ó, Salém está falando de Jerusalém, que significa a cidade da paz, e desde os dias dos patriarcas Abraão, ela foi também chamada de Jebus. Por quê? Porque ela esteve sob o domínio dos jebuseus. E depois, ela foi conquistada por Davi, depois de alguns séculos da conquista de Canaã, e é chamado também cidade de Davi. Ela passou também a chamar Davi. Então, se você vê na Bíblia, a cidade Salém está falando de Jerusalém, Jebu está falando de Jerusalém, e depois cidade de Davi também está falando de Jerusalém. E também a cidade de Sião, e depois a cidade de Ariel. Então, todos esses nomes aqui está se referindo a Jerusalém. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa, o nome mais conhecido significa a cidade da paz. Então, a cidade de Jerusalém, esse nome de Jerusalém significa cidade da paz. Mas esse nome não aparece no suprimento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali representadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos. Olha aí, lá no livro de Apocalipse, que nós estamos falando agora, essa cidade aqui, Jerusalém, no livro de Apocalipse é chamado como Arraial dos Santos. É a cidade amada. A cidade amada. Então, é cidade de Arraial dos Santos. E no tópico que... Não, voltamos aqui ainda. E aí, essa cidade, então, ela quando você encontrar na Bíblia todos esses nomes, você vai ver dessa forma. Os nomes da cidade de Jerusalém. Então, ela é uma cidade que a Bíblia lhe dá diversos nomes. Como nós já falamos, então, Salém, que significa paz,
Jebu, quando esteve sob o domínio dos jebuseus, e também cidade de Davi, recebeu o nome por ser conquistada por Davi. E depois Sião e Ariel, Jerusalém significa cidade da paz. Arraial dos Santos também, que é, como nós já falamos lá no livro de Apocalipse, a cidade amada, Arraial dos Santos. No tópico, no ponto de número 2 do terceiro tópico, nós falamos aqui agora sobre os nomes da cidade, agora nós vamos falar o nome divino. O nome divino. Então, os nomes de Deus não são apenas um apelativo. Sim, né, voltando à leitura. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, no caso igual eu, igual você. Então, os nomes de Deus, eles não são um apelativo e não são simplesmente para uma identificação pessoal, mas são inerentes. O que é inerente? Inerente é quando nós falamos de algo inseparável, quando nós falamos aquilo que é inteiramente unido. Então, ele não pode se separar, ele é inseparável. Quando nós falamos, então, de algo que é inseparável, é algo que não existe possibilidade de se separar. Então, por isso que nós estamos lendo aqui, ó, que o nome de Deus, os nomes de Deus não são apenas apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes, ou seja, inseparável. E a sua natureza revela as suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses, não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza, a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar também os atributos de Deus, os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Rasson. O nome, essa palavra Rasson pode ser considerado também, o significado dela, graças a Deus. Pode ser considerado também, bendito seja Deus. Então, o nome Rasson o nome de Rasson pode ser considerado, como eu já disse, graças a Deus, também bendito seja Deus. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome? Então, quando nós estamos ali observando o nome divino, no Antigo Testamento, Deus se deu a conhecer por vários nomes inerentes de sua natureza, ou seja, nomes inseparáveis da sua natureza, atributos e circunstância de sua revelação. Vamos olhar aqui os nomes. Eloã, que significa Deus poderoso, forte. Eloã. E depois, Elohim, Deus Criador, Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Adonai, Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Yahvé, Deus, Senhor presente, acessível. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Nissi, o Senhor é
a minha bandeira, ou seja, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Às vezes as pessoas levantam tanta bandeira, mas não levantam a bandeira do Senhor, né, irmão? Às vezes as pessoas são valentes, as pessoas se manifestam, se orgulham, às vezes as pessoas levantam a voz, as pessoas fazem tudo, levanta tantas bandeiras do time, do seu ídolo, mas não levanta a bandeira do seu Deus, a bandeira do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É como diz a palavra de Deus, que muitos que vê, mas estão cegos, muitos que andam são paralíticos, muitos que falam, mas são mudos, muitos que têm ouvido, mas não ouvem, muitos que têm mão, mas não apalpa. Assim a palavra de Deus, ela nos mostra, né, irmãos? Se torna como fosse um ídolo, alguém morto, sem prestígio, porque diante de Deus está morto, né? Quantas pessoas que diante de Deus aí está morto, porque para Deus nada faz, não levanta a bandeira do nosso Deus, né? Ponto de número 3. No ponto de número 3 é Yahvé chamar. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes, e a sua natureza e circunstância, a sua revelação. Para Abraão, ele apareceu quem? Deus, né? Então, para Abraão, Deus apareceu como a provisão para o sacrifício no lugar de Isaque, seu filho, com o nome de Yahvé, ou Javé, Jiré, que significa o Senhor proverá, e prometendo livrar os filhos de Israel daquela praga e enfermidade que sobrevieram aos egípcios, ele se manifestou como Yahvé Rafá, Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara. Entre os outros nomes, mas o nome divino Yahvé Chamá, Javé Samá, isto é, o Senhor está ali. É o novo nome dado à cidade do milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. É desassociar, né? Esse é o grande objetivo. Por isso que o nome da cidade será chamado, como nós aprendemos aqui na própria palavra de Deus, ela é chamado como o Senhor está ali, como nós lemos aqui no final. E o nome dado à cidade do milênio, o objetivo é desassociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Por isso que o Senhor está ali. E por que o Senhor está ali? Porque a promessa de Deus é realmente viver no meio do seu povo, como nós vimos aqui no início da nossa aula, na verdade prática. Aqui na verdade prática nós lemos aqui, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo, ou seja, é o próprio Deus que vai governar o seu povo. Por isso a Bíblia mostra para nós essa cidade santa, a Nova Jerusalém, governada pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Então o novo nome de Jerusalém no milênio, depois da descrição completa da terra, do povo, do templo de Israel, o profeta Ezequiel termina a visão profética
com uma declaração solene. O nome dado a Jerusalém no milênio é Yahvé Ramá, isto é, o Senhor está cumprindo, o Senhor está ali, e isso está se cumprindo, né? Este não é um mero nome dado à cidade de Jerusalém, mas tinha um objetivo de desassociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado, ou seja, tudo aquilo que o povo cometeu no passado, aquelas transgressões, aquelas abominações, aqueles pecados, algo que fez o próprio Deus sair, tirar a glória dele do templo, tirar a glória dele, retirou a glória de Deus. Tudo isso que nós aprendemos nas lições passadas, tudo isso era realmente desagradável a Deus. E agora então, nessa visão, nós encontramos aqui nos oráculos do próprio Deus dado ao profeta Ezequiel, mostrando para nós que agora vai ser a cidade Nova Jerusalém, que vai estar no milênio, ela vai ser o próprio Deus que vai governar. Nós vamos ser governados pelo próprio Deus. É isso que a palavra está nos mostrando, né? Para nossa conclusão, já que nós chegamos no final da nossa lição. A conclusão diz assim: o apóstolo Paulo, ele ensina que com a queda de Israel veio a salvação para todos os gentios, o que não diremos como a sua plenitude, as bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringue apenas do povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. E é importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, essa é a grandeza de Deus, né? Então, nessa conclusão, que o livro de Ezequiel, ele termina com a grande promessa de que um dia Deus habitará para sempre no meio do seu povo, e que essas promessas, elas estão repetidas também lá no livro do Apocalipse, como mostra para todos nós, no livro de Apocalipse. A maior bênção para nós, como povo de Deus, é termos Ele. Termos Ele. É a maior prova, né? Às vezes nós queremos tanta coisa nesse mundo, almejamos tanta coisa, e a própria palavra de Deus mostra que sem Deus nós não temos condições de viver sobre a face da terra. Então, existe um ditado que diz: sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Então, a maior bênção para todos nós, como povo de Deus, é termos Ele como em nosso meio. Essa é essencial da alegria e da nossa felicidade. Termos a presença de Deus nos governando, temos a presença de Deus conosco, né? A eternidade com Deus é a nossa suprema visão e a nossa também esperança. A eternidade com Deus é a nossa suprema visão e esperança. As bênçãos comunicadas em Ezequiel, elas não se restringem só com o povo judeu. São excessivas, ou seja, ela estendeu-se a toda a terra. Tudo isso que nós encontramos, todas essas bênçãos aí, não ficou só para o povo judeu lá. Isso aí abrangeu toda a terra. Hoje nós somos abençoados também pelo nome do Senhor, somos abençoados também pela salvação alcançada por Jesus, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que eram seus, os seus rejeitaram. Mas ele disse: a todos quanto me receber, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus a todos que crê no seu nome. Então,
se eu e você aceitamos a Cristo, recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas almas, então nós temos convicção, temos certeza que essas bênçãos, elas também são para nós, também. Não é só para o povo judeu, né? As bênçãos do Senhor se estendeu a nós. Isso não significa que nós somos merecedor. Isso também foi uma promessa de Jesus. A todos quanto me receber, eu dou-lhe o poder de ser chamado filho de Deus aos que creem no meu nome. Então, se hoje você aceitar Cristo como teu único e suficiente Salvador da tua alma, Jesus vai escrever o teu nome lá no céu, no livro da vida, e você vai receber todas as bênçãos que está escrito também na palavra de Deus. Isso não é pelo nosso merecimento. Alguém pode dizer assim, mas pastor Arnaldo, eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz tantas coisas, eu não mereço. Ninguém merece. Ninguém de nós merece. Aquele que nasceu no berço de evangélico não merece. Aquele que nunca roubou, nunca matou, nunca prostituiu, nunca usou droga, nunca furtou, nunca fez nada errado, eles não é digno também, igual eu, igual você. Todos nós não somos merecedor, não temos nenhum mérito para nós dizer que alcançamos de Deus a salvação, ou que vamos alcançar de Deus a salvação pelas nossas bondades, pelas nossas atitudes, pelos nossos méritos. Não. A salvação é pela graça. A salvação é pela misericórdia do nosso Deus. Não é porque eu tenho o cabelo bem curtinho, não é porque eu tenho uma camisa que fecha até o pescoço, até o punho, que isso vai dizer que eu mereço salvação. Não é porque eu ando nas ruas com a Bíblia debaixo do braço, não é porque eu trago uma boa doutrina, não é porque eu entrego todos os meses o meu dízimo ao Senhor, não é porque todo culto de Santa Ceia eu participo da Santa Ceia do Senhor, não é porque eu tenho uma credencial de pastor, de obreiro, na minha carteira ou dentro da minha Bíblia, não é porque eu carrego uma Bíblia dentro da minha pasta ou no meu braço, nas minhas mãos, não é porque eu tenho uma Bíblia na cabeceira da minha cama, não é porque eu tenho uma Bíblia no meu celular, não é porque eu tenho uma Bíblia no meu computador, não é por nada disso que eu sou merecedor, que eu tenho mérito de salvação. A salvação, como eu já disse, ela vem do Senhor, é pela graça do Senhor, pela misericórdia do nosso Deus. A palavra de Deus, ela mostra para nós, dizendo que um certo dia, a palavra de Deus mostra que um certo dia, um homem, ele estava na cruz, do lado de Jesus, quando Jesus foi crucificado. De um lado tinha um homem e de outro tinha outro. Eram dois homens dignos de prisão, dignos de morte, pelos maus que tinha praticado, cometido. E estava entre eles ali no meio, Jesus também sendo julgado, condenado à morte da cruz. E ele nada fez de errado, nada mereceu. O Senhor Jesus, ele realmente, como Filho de Deus, foi morrer na cruz do Calvário por mim e por você, por causa dos nossos pecados, sem merecer nada, sem ter cometido nada errado. Muitos julgavam o Senhor Jesus, mas não achava nada para julgar. Mas julgava, queria a morte de Jesus, queria que ver Jesus morrer naquela cruz. Muitos tinham prazer de ver a morte do Senhor sem entender o motivo, sem entender nem porquê. Como tem nos nossos dias de hoje pessoas que atiram a pedra no outro, critica,
maltrata, persegue, zombra, despreza e não sabe nem o porquê também que ele está fazendo isso com essa outra pessoa. Às vezes tem pessoas que fazem o preconceito, ou seja, vê a pessoa pela primeira vez, já faz um conceito todo errado daquela pessoa. Já vê ele como uma mal pessoa, como inimigo, vê ele como adversário, e dessa forma é o que nós não podemos fazer. Nós precisamos viver o verdadeiro amor de Deus, que é o que ele nos ensina. Mas Jesus estava ali, não porque ele não tinha poder, não porque ele não tinha condições de sair daquela cruz, mas ele estava se entregando por causa do meu e do seu pecado, por causa dos nossos pecados. E de repente, uma daquelas pessoas que estava ali, ao lado esquerdo de Jesus, ele começou a olhar para Jesus e começou a dizer assim: olha, você não curou tanta gente, não ressuscitou morto, você não fez tanto milagre, e agora? O que você está fazendo nessa cruz? Se você fez tanto milagre, faz mais um, desce dessa cruz. Você não é filho de Deus? Você não é realmente Jesus Cristo? Por que você está morrendo nessa cruz? Igual eu, igual esse outro aqui, ó. Mas o que estava à direita olhou para Jesus e disse: Senhor, perdoa os meus pecados. Olhou para aquele que estava falando tudo aquilo e disse para ele: mesmo você estando nessa cruz, indo para a morte, você não se arrepende de tudo que eu e você cometeu? Você não vai se arrepender? Eu já estou arrependido de tudo que eu cometi. Então arrepende também. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E ele fala ainda para o outro que estava zombando de Jesus, dizendo assim: olha, este homem, nenhum mal ele cometeu, nenhum crime ele cometeu para estar morrendo nessa cruz. Nada disso ele merecia, eu e você sim. E ele diz ao Senhor: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus olhou para ele, viu ele, o coração arrependido, coração aberto, transformado. Jesus olha para ele e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus não apenas lembrou dele, mas como deu a ele o direito de entrar no paraíso. É momento de nós refletirmos, pensarmos, analisarmos. Em vez de nós julgarmos as pessoas, criticarmos as pessoas, em vez de nós falar tantas coisas, é melhor nós olharmos para nós mesmos, pelos nossos atos, olhar para nós, porque a nossa religião não consegue nos salvar. As nossas atitudes não conseguem nos salvar. Os nossos méritos não conseguem nos salvar. Quem pode dar a mim e a você a nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que um dia morreu na cruz do Calvário por todos nós. Então eu convido você hoje a refletir sobre isso. Nós estamos aí atravessando a semana já do ano novo, encerrando já o ano de 2022. 2022 foi bom? 2023 será bom? Só Deus sabe. 2022 ainda falta alguns dias. Nós não sabemos se ainda vamos atravessar, mas estamos caminhando para o finalzinho do ano de 2022. Estamos chegando em 2023. Então eu quero dizer para você que essa palavra sirva para mim, para você, para todos nós e para você que vai também nos assistir esse vídeo. Por isso que eu peço para os irmãos compartilhar, porque aquele que está no teu perfil vai ter oportunidade de receber esse vídeo, essa live também da palavra de Deus, esse estudo bíblico. E hoje é um dia de nós refletirmos. Estamos aí chegando no finalzinho do ano.
Agradecer a Deus por todo esse tempo que o Senhor já nos concedeu, por essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje, e também, se for da vontade de Deus, nós chegar no ano de 2023, nós vamos louvar o Senhor, agradecer o Senhor, vamos adorar o Senhor e refletirmos sobre a nossa vida, que tudo está no controle do nosso Deus. Nós precisamos respeitar os direitos, aprendermos, respeitarmos os direitos. Às vezes batemos no peito, achando que somos alguma coisa. Não, nós não somos nada. Nós não somos nada. A nossa vida pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Tudo devemos a Ele. Toda a honra e toda a glória a Deus. Por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, por nós estarmos aqui, temos muito que agradecer ao nosso Deus. Então, respeitarmos os direitos do próximo, amarmos o próximo, saber que sem Deus não dá, sem Jesus não dá. Vamos então agradecer ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Santo Filho, meu Deus, nessa noite, juntamente com os irmãos, ó Pai, nessa live, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que aqui nós estamos, pela tua misericórdia, e junto nós aprendemos a tua palavra, Senhor. Deus, que no ano de 2023, Pai, todas as pessoas, os irmãos da igreja, todos, ó Deus, possa desejar, ter o desejo, querer aprender a tua palavra, conhecer a tua palavra, Senhor. Assim, meu Deus, eu te peço que o Senhor entra com a tua providência, o Senhor entra, ó Pai querido, na vida das pessoas, que todas as pessoas, ó Pai, possam ter o desejo de estar participando do estudo da tua palavra, estudo bíblico, conhecer a tua palavra. Como diz a tua palavra, conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu Deus, assim eu te peço e te agradeço. Pai, se tiver alguém nas casas, Senhor, que estiver passando por momentos difíceis, de enfermidade, problema, estenda as tuas mãos agora, Pai. Que as tuas mãos sejam estendidas sobre essa pessoa, Deus. Que o teu nome seja glorificado através dessa cura, através da libertação, através dessa obra, desse milagre, que o Senhor possa, meu Pai, a partir deste momento, através das nossas orações, dos irmãos que estão orando comigo, meu Pai querido, que a tua bênção possa acontecer nos lar, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos os irmãos, que Deus possa continuar abençoando a todos. E nesse momento eu quero, junto com os irmãos, fazer a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso momento que nós estamos aqui, Pai, é do Senhor. Então, por isso que nós falamos assim para todo sempre. Então, que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre com todos nós, e todos digam amém. Então, nós falamos isso porque tudo pertence ao nosso Deus e não a nós. Nós não sabemos daqui um minuto o que pode estar acontecendo, mas Deus conhece o presente, o passado e o nosso futuro. Eu quero desejar a todos os irmãos e a todos nessa live um feliz ano novo. Que Deus possa abençoar a todos. Lembrando do Natal, eu não falei Feliz Natal para os irmãos na live passada porque eu acabei esquecendo. Mas eu quero dizer para os irmãos, mesmo assim, um Feliz Natal. Alguém pode dizer assim, pastor Arnaldo, mas é pecado falar Feliz Natal. Não é pecado, não. Natal significa o nascimento de Jesus. As festas, às vezes, podem ser diferentes. As pessoas, às vezes, podem festejar diferentemente. Mas nós que conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, nós temos que festejar sim.
Jesus nasceu e é por isso que hoje nós estamos aqui. Se nós falamos da morte de Jesus, nós temos que falar também do nascimento. Então Jesus nasceu, aí nós falamos para todas as pessoas um Feliz Natal. Aí alguém disse assim, mas não sabemos a data, não tem problema. O importante é nós comemorarmos o nascimento de Jesus. Por isso que nós falamos, e não é pecado, dizer aos irmãos, dizer a todas as pessoas um Feliz Natal. Quando nós falamos um Feliz Natal, nós estamos dizendo assim, olha, é feliz nós ter recebido Jesus. É feliz que nós estamos de Jesus ter nascido. Então, Feliz Natal. E agora falamos também Feliz Ano Novo. Que Deus venha abençoar. Ano 2023. Pastor Arnaldo, você vai profetizar para nós que vai ser um ano de fartura, de bênção? Não, não posso profetizar isso. A nossa esperança tem que ser em Deus. Deus está no controle, está no comando. Ah, pastor Arnaldo, mas essas mudanças de governo não importa, tudo está no controle do nosso Deus. Seja o governo qual for, seja quem for a pessoa que estiver lá, nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, nós glorificamos a Deus pela vida, celebramos a vida e vamos junto adorar o Senhor. Então, feliz ano novo, que Deus continue abençoando você, toda a sua família. É o desejo que eu faço para você. Feliz ano novo a você e toda a sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a nossa próxima live. A nossa outra lição, a primeira lição, nós vamos fazer também online. Porque o dia de ano novo, não vamos poder estar na igreja de manhã. Então, a próxima live será também assim, irmão. Na quarta-feira próxima, às 19 horas. Então, Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus e feliz ano novo.